Senhor, pastor Ronaldo falando, estamos aqui para estudarmos a lição 11 da nossa escola bíblica dominical, que traz o título hoje, o Espírito Santo e os dons. O nosso texto bíblico básico se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. Nós vamos estar colocando aqui para os irmãos estarem acompanhando. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedades de língua, e a outros, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O nosso textuário diz da seguinte forma: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está em 1 Pedro, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Vamos à palavra introdutória? Na Bíblia há menção de vários tipos de dons, visto que a palavra ocorre no texto sagrado com diferentes acepções. Jesus Cristo é, por excelência, o dom de Deus. Se olharmos lá para João capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver da seguinte forma: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e ele falando de si mesmo, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Nós vemos nesse texto que o próprio Jesus se refere a ele como Deus, o dom do próprio Deus. Então Jesus, por excelência, ele é o dom de Deus. E o Espírito Santo também é o dom de Cristo. Nós podemos ver em Atos 2:38, que diz assim: e disse Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esses dons são providos para a igreja, a fim de que, por meio desses dons, o povo de Deus realize a obra que lhe foi confiada. Ou seja, os dons que veio da parte de Deus para a igreja é para a realização da obra que o Senhor tem confiado em nossas mãos. É essencial o cristão que quer realizar a obra de Deus, ele venha buscar ter os dons de Deus para que ele possa ser capacitado cada vez mais a exercer este dom. Tá? Em Romanos capítulo 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez, fazemos referência aqui que Jesus é o dom gratuito de Deus e que esse dom também é gratuito, ele não é pago, não tem preço. É algo que o Senhor otorgou à própria igreja para que possa estar exercendo aí esses dons. Tá? Quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto à raiz da palavra grega. E a palavra grega que se refere ao dom do Espírito é charismata, ou charisma, como queira. Esse vocábulo, ele sugere a graça de Deus como origem dos seus dons. 1 Coríntios 12, 4, que nós vemos lá, já na leitura básica, que diz assim: ora, há diversidade de dons, há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. A ação do Espírito em todos esses dons. Não há como ser um dom de Deus se não houver a ação do Espírito Santo. A pessoa pode, temos hoje algumas pessoas dizendo que tem o dom e usa de como se eu tivesse esse dom, mas não tem a presença do Espírito Santo. Logo, esse dom não provém de Deus, é um engano.
que o próprio diabo usa para enganar aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Nós vamos falar de uma das qualidades desses dons, que é de suma importância, mas para frente eu vou falar dele, que é o de discernimento dos espíritos. Se tem um dom de discernimento do espírito, é porque tem espíritos também enganadores, tem dons aí sendo usados, ou supostos dons, dizendo que é de Deus, mas não tem nada do Espírito Santo. Nós vamos passar para o nosso primeiro tópico, mas antes eu vou pôr um gráfico aqui para vocês, de como nós estamos dividindo esses dons em 3 categorias. Não vamos seguir a sequência, principalmente do primeiro, de como está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que nós lemos, mas só para entendimento e compreensão melhor dos irmãos. Nós vamos ver aqui o primeiro, dons de revelação, que aí você vai ter 3, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Esses dons são dons de revelação. Algumas pessoas dizem assim, fulano tem dom de revelação. Ele não é classificado, revelação, como um dom diretamente, mas ele é uma categoria de dons que são revelados às pessoas, como palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Esses 3 dons, eles são classificados como dons de revelação. Nós vamos falar sobre cada um deles daqui a pouco, tá bom? No primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos falar sobre os dons de inspiração, que são inspirados, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas, tá? São os dons aí de inspiração. E a terceira categoria, que está no terceiro tópico, vamos falar sobre os dons de poder ou de ação, que é o dom de fé, essa fé sobrenatural, dons de curar, né? E aí observe que eu vou fazer um pouquinho mais isso à frente, todos eles estão no singular, porém esse dom aqui, ele é no plural, que é dons de curar, e o terceiro, operação de maravilha. Esses aqui estão classificados dentro do grupo de dons de poder ou dons de ação, como queira, tá bom? Então vamos aí o primeiro ponto aí, o primeiro tópico, falando de dons de revelação, tá? Nessa lição vamos aprofundar o nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais são concedidos aos cristãos a fim de edificar, exortar e capacitar a igreja. Veja os 3 pontos principais aí que os dons são dados. Primeiro, edificar a igreja. Segundo, exortar e capacitar a igreja. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 8. Diz assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E aí o versículo 12 agora, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação da igreja. Então, o propósito que esses dons são concedidos é para edificar, para exortar e também para capacitar a igreja do Senhor. Os dons podem ser classificados em 3 grupos, já falei isso, revelação, inspiração e poder, e vamos ver como é que eles ficam agora dentro aí dos dons de revelação, os 3 primeiros, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Tópico 1, item 1, revelação, que é os dons de revelação, palavra da sabedoria. Diz assim, o dom de palavra da sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Já visto que nós somos capacitados por Deus e temos a capacidade, essa captação de Deus, capacitação de Deus, ela vem nos trazer, irmãos, a condição de raciocinarmos, de usarmos a inteligência, de aprendermos, tá? E quando você aprende algo e você põe em prática, você está exercendo a sabedoria de acordo com a forma que você vai pôr em prática o que aprendeu. Porém, a sabedoria, como dom, ela vem suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. A sabedoria humana, ela tem um limite. Ela tem uma capacidade provida de Deus, mas ela tem um limite. E aí, passou desse limite, aí o Espírito Santo agindo na vida da pessoa, através do dom da sabedoria, ele vem suprir aquilo que a sabedoria humana não pode alcançar. Tá? Ao escrever a comunidade cristã em Coríntios, Paulo, o apóstolo, ele vai destacar o dom da palavra da sabedoria, dizendo que significa a capacidade de compreender, de transmitir a palavra de Deus com profundidade, tá? Aplicando-se em situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria espiritual. Vamos para uma referência bíblica? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Diz assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria do sábio, destruirei a sabedoria do sábio,
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo, irmãos, para Deus ela é louca. O homem que se diz sábio e não reconhece a Deus como soberano, é uma loucura essa sabedoria. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, agora sim, a sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, as pessoas que foram salvas, alcançadas pelo Senhor, que nós chamamos dos crentes, os cristãos, como você queira aí classificar, alguns hoje chamam dos gospel ou os evangélicos, Deus salvou os crentes para revelar a sua sabedoria espiritual, que ela vai ela vem mostrar que ela é superior à sabedoria humana, porque a sabedoria do homem diante de Deus é loucura, mas a sabedoria de Deus revelada na vida do homem, irmãos, ela é bênção para a vida daquele que pratica. Bom, a sabedoria eterna de Deus, dentre outras coisas, despreza a sabedoria humana, tá? Como lemos aí no versículo 19 e 20, em 1 Coríntios 1. Produz salvação pela loucura da pregação, versículo 21. E comunica o Evangelho em situações específicas de maneira sobrenatural, conforme a condução do Espírito, conforme o Espírito Santo vai conduzindo, e a necessidade de você estar falando, pregando, aí ele vai te conduzindo e falando, através de você, usando você para levar uma mensagem ou até mesmo alcançar uma pessoa. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 10 e 19, e o versículo 20, diz assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que há de vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Vai ser dito para você o que você vai dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então acontecem situações de você às vezes ter que falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus, e Deus te usa através do Espírito Santo, e às vezes nós questionamos: meu Deus, como que eu falei tudo isso? É Deus revelando para você a sua sabedoria, para você poder estar falando aquilo que é necessário, de acordo com a situação. Nós podemos ver, irmãos, que na antiga aliança, alguns homens foram dotados da sabedoria de Deus. Nós temos aí exemplos. Josué, está lá em Deuteronômio 34 e 9, e Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e continua o versículo, só citando Josué. Segundo, Salomão, 2 Crônicas 1 e 1, diz: então Deus disse a Salomão: porque houve isso no seu coração e não pedisse riqueza, e fazendo honra, nem morte para dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E consequentemente, aí Deus diz para ele: te darei riquezas, fazendas, honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Observe que o pedido de Salomão por sabedoria agrada ao coração de Deus, e nós devemos buscar a sabedoria em Deus. Também ainda no Antigo Testamento, nós vemos aí Esdras capítulo 7, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus e os que não sabes, para fazer saber. Nós vemos que Esdras também é confirmado como homem sábio. E dentre outros líderes aí de Israel, exercitavam esse dom de sabedoria. Já no Novo Testamento, Jesus é o exemplo maior de sabedoria. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 4, diz que o menino crescia, Jesus ainda quando menino, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus que estava sobre ele. Tá? E ainda Marcos 6 e 2, diz: chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? Se admirando da sabedoria que havia no próprio Cristo, que é o maior exemplo que nós temos. Tá?
E também, irmãos, nós vemos aí dos discípulos que eram cheios de sabedoria e de fé e de poder. Atos 6, 3 e 10 vai falar de homens que foram escolhidos o santo diácono, que eram homens de sabedoria. E também quando Filipe dizem que não poderia resistir à sabedoria que o Espírito falava através dele. São passagens aí que vai aludir ao Novo Testamento, falando de homens que foram dotados de sabedoria. Então, a sabedoria é essencial na nossa vida e nós precisamos buscar esse dom para sermos usados pelo Senhor na hora exata, no momento exato, da forma também exata. Se eu tenho buscado a Deus, se eu tenho me colocado diante de Deus e o Espírito Santo Ele vai dar para que for útil, naquele momento que for útil, o Senhor vai capacitar com a sabedoria o dom que provém dele mesmo, tá bom? Segundo dom, e o segundo item, palavra de conhecimento, dentro dos dons de revelação. O dom da palavra de conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base também nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, diz, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. É através dele que nós somos enriquecidos. A capacidade, o conhecimento que nós vamos adquirindo é através do próprio Deus. E para que é? Para tornar-se capaz de progredir na fé. Nós precisamos progredir na fé. Olha esse texto que eu gosto demais, em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim, por esta razão, nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejam cheios, olha que coisa tremenda que Paulo fala, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que? Aí o propósito, qual é o propósito final? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo, olha, crescer é no conhecimento do próprio Deus, tá bom? Então não se trata de um conhecimento natural, intelectual, um conhecimento acadêmico ou científico, e muito menos de premonição ou adivinhação. Não é esse tipo de conhecimento que nós estamos falando, tá? A manifestação desse dom ocorre mediante a revelação de algo que está oculto ao homem natural, mas está patente apenas na mente de Deus. Então Deus traz esse conhecimento ao homem. A palavra de sabedoria e de conhecimento serve para guiar e orientar a igreja e não para benefício particular, irmãos. Observe só, a palavra da sabedoria e do conhecimento serve para guiar e orientar a igreja, para aquilo que é útil, para o propósito de cuidar da igreja, não para benefício particular de quem está exercendo o dom, tá bom? E aí precisa estar em estreita relação com o ensino e da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. 1 Coríntios 2 e 6, depois o 7, aí no versículo 3, assim, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Aí no versículo 13, as quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A palavra de sabedoria é de suma importância e também a palavra de conhecimento para trazer a edificação à nossa igreja, a igreja de Cristo. Item 3, irmãos, dentro ainda do dons de revelação, tópico 1, discernimento dos espíritos, ou de espíritos. Em 1 Coríntios 12, 10, discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar, identificar. Os irmãos lá, na leitura que nós fizemos inicial, lemos lá no versículo 10, e o outro é a operação de maravilhas, é outra profecia, é outro dom de discernir os espíritos. Essa palavra discernir espírito, ela está no sentido de discriminar, de identificar, de saber detalhadamente se é real ou não. A ideia é que esse dom serve como um fiscalizador da manifestação dos dons ocorrida entre os cristãos, em relação à sua procedência, tá? Por quê? Porque são 3 pontos aí, irmãos, que nós temos possível aí de se falar com a igreja, ou de falar uma profecia, ou trazer uma palavra. A primeira é através do próprio Espírito de Deus, e esta é válida, esta é correta. A segunda
é Satanás usando alguém para falar algo e aí enganar o povo, ou do próprio homem. Porque nem tudo que se fala mentira é Satanás que está falando. Muitas vezes é o próprio homem que está mentindo por conta própria. Ele está querendo, sei lá, de alguma forma, talvez alcançar algum reconhecimento, alguma fama, e aí ele começa a dizer que é Deus que está dizendo. Eu costumo dizer, irmãos, que é um perigo muito grande falar em nome de Deus se Deus não mandou falar. Porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, um dia nós vamos estar diante dele. E quando chegar diante dele, ele diz assim: você disse no meu nome, quem te autorizou a dizer no meu nome? Então nós temos que ter cuidado, porque são três fontes possíveis. A única legal diante de Deus é pelo Espírito Santo. A segunda é usada pelo Satanás e a terceira pelo homem. As três formas de fontes aí de ser falado ou pregado ou profetizado, como queira, tá? Então, sem o dom de discernimento espiritual, não é possível identificar se as manifestações espirituais ou sobrenaturais no meio da igreja são, de fato, procedentes de Deus. Aí é que é o perigo. Por quê? Porque nós não buscamos muito as coisas de Deus nos dias de hoje. A igreja do dia de hoje não busca mais os dons espirituais. E, irmãos, é enganada, não consegue discernir se é verdade, se é realidade, se não é, o que pode ser, se Deus falou, se não foi Deus. Às vezes crê numa profecia e essa profecia não veio nem de Deus, foi do próprio homem. Às vezes vem do diabo, e aí o diabo, como ele é astuto, usa 2, 3 pessoas para falar a mesma mentira, e a pessoa não tendo discernimento, ela é enganada. Observe só o que aconteceu. Em Atos capítulo 16, versículo 16, 17 e 18, diz que indo a nós a oração, Paulo estava aí na oração, com Silas, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Observe que a adivinhação dela não era mentira, porque diz no versículo 17, ela seguindo Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. Há alguma mentira aqui? Não, mas o espírito era de mentira. Então, ela fez isso por muitos dias, mas Paulo perturbado, Paulo tendo discernimento de que aquilo era um espírito mentiroso, voltou e disse ao espírito: em nome de Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Talvez, meu querido, eu e você, não tendo discernimento, o que nós faríamos? Poxa, é Deus revelando para ela, é Deus falando para ela que nós estamos fazendo a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, que tinha o dom de discernimento, discerniu bem e expulsou o espírito que havia nela. Então, às vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos discernimento, dentro do nosso meio haverá pessoas ou espírito falando como se fosse da parte de Deus e proferindo mentira para nós. Nós temos que ter um cuidado muito grande diante dessas situações. Bom, tópico 2. Vamos pôr aqui na tela aqui para os irmãos estarem acompanhando. Dons de inspiração. Nós vamos falar sobre profecia, variedades de línguas e interpretação das línguas. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel, no caso sobre o derramamento do Espírito Santo, ela foi cumprida. Diz lá em Joel 2:28, quer dizer que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. A profecia do profeta Joel, ela se cumpre lá no dia de Pentecoste. Atos 2 e 3, diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos que estavam naquela casa, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, dons de inspiração, nós vamos falar da profecia, nós vamos falar da variedade de língua e também da interpretação das línguas. Começando aí o primeiro, então, tópico 2, item 1, é profecia. O dom de profecia capacita os cristãos a transmitir a palavra ou revelação diretamente de Deus. É algo que vem do próprio Deus para o ser humano, sob a direção do Espírito Santo. Você tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo. 2 Pedro 1:20, ele vai dizer assim: sabendo primeiramente isso, tem que ter esse conhecimento, saber isso. A primeira coisa que um profeta precisa saber, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos que falaram inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração da profecia, ela provém do próprio Espírito Santo. Então, essa palavra, ela vem de Deus, ele capacita para transmitir, mas ela precisa estar sob a direção do Espírito Santo. Ela vem diretamente de Deus, mas na direção do Espírito Santo. Assim não se trata de um sermão previamente preparado, que podemos preparar o sermão, não há nada contra isso. Você pede orientação, mas eu estou falando de profecia, de uma palavra profética, tá? Proveniente de um pregador que preparou assim a sua mensagem, mas vem da parte do próprio Deus. Profecia significa literalmente falar ao outro, e nesse caso falar em nome de Deus. E aqui eu faço uma colocação, repetindo o que eu já falei anteriormente. Tem que ter muita responsabilidade, meu querido, para falar em nome de Deus. Se você for usar o nome de uma autoridade humana, e você falar em nome dela, que vai abrir portas, seja lá qual for o propósito que você tenha, é de uma responsabilidade muito grande você usar o nome de alguém. E de Deus, que é muito maior e está acima de tudo e de todas as coisas. Então, cuidado muito grande para falar em nome de Deus. Mas Deus colocou no teu coração, o Espírito Santo está te direcionando, faça uso da profecia para a edificação da igreja. Esse foi o item 1. Item 2, está aqui na tela. O dom de variedade de línguas, tá? É o que nós vamos falar no item 2, o tópico dons de inspiração. O dom de variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus, tá? Sob a influência também do Espírito Santo, sempre sob a direção ou a influência dele, resultando em uma oração, um louvor ou uma ação de graça em vários tipos de línguas, tá? São línguas variadas. Atos 2 e 4 diz que foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Observe que está no plural, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. No capítulo 10, em versículo 46 de Atos, porque os ouviam falar em línguas, está no plural, línguas, e a magnificar a Deus. 1 Coríntios 14 e 2 diz, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala também em mistério, tá? Então, para que sirvam ao seu propósito, as manifestações espirituais, sob aí a forma de o dom de línguas, precisam ser interpretadas. Para ter um propósito efetivo, ela precisa ser interpretada. Pois quem fala em línguas, a si mesmo edifica. Tá? Em 1 Coríntios 14 e 4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando há um propósito de Deus através de falar em variedades de língua, há uma necessidade também que haja intérprete. Tá? Havendo intérprete, essa língua ela passou a ser uma profecia e traz uma edificação para a igreja. Tá? Senão, o texto é muito claro, e se nós não vamos entrar hoje no propósito, mas vai trazer a instrução aí de que poderia falar em voz baixa. Só vou citar bem rapidamente mais para frente isso, tá bom? É preciso salientar que o exercício do dom da variedade de língua está restrito às pessoas que receberam as promessas do batismo com o Espírito Santo. Isso é um ponto importante. Não há como eu ter variedade de línguas ou dons espirituais, em que eu posso encaixar todos eles, se antes eu não tivesse sido batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, e ao ser batizado com o Espírito Santo, aí eu vou ter a busca e receber do Senhor para aquilo que for útil, os dons espirituais. E não há, meu querido, ele está restrito, e aqui falando do caso de variedade de língua, está restrito a quem já foi batizado com o Espírito Santo anteriormente, tá? Isso conforme as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente de um novo nascimento. Eu vou pôr um gráfico para vocês aqui, para vocês observarem a sequência aí depois da ação aí que é na vida do homem. Primeiramente, aceitar a Jesus, são 4 pontos aí. Depois que aceita Jesus, busca o batismo com o Espírito Santo, você produz dons espirituais e busca, produz frutos espirituais, fruto do Espírito, e também busca dons espirituais, tá bom? Eu vou pôr aqui no quadro e vocês podem estar acompanhando aqui, ó, dá para ver aqui agora, tá bom? Isso posso verificar, irmãos, podemos verificar no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, do 1 ao 4, que os irmãos já conhecem, que por isso o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas em línguas repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre eles. Tá? Nós podemos ver aí na casa do centurião Cornélio,
Atos 10, 44 ao 45. Eu não vou ler, porque senão vai ficar extenso aqui, depois os irmãos conferem aí. Também na cidade de Éfeso, está lá em Atos capítulo 19, do versículo 1 até o 6. Os irmãos podem ler aí, falando aí desses 3 momentos aí, só alguns para que possa ficar aqui enfatizado, dando base àquilo que nós estamos falando. São as referências que tem na nossa revista. Uma vez que recebemos o Espírito quando nos convertemos, somos todos membros do corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza, ou o mesmo sexo, não são vantagem nem desvantagem quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor. Gálatas capítulo 3 e versículo 28 diz assim: nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho ou fêmea, mas porque todos vós sois um em Cristo. Tá? Então não há distinção. Bom, aceitou Jesus como Salvador, você já pode estar buscando os dons espirituais. Gálatas 3 e 28, que nós vemos agora, depois vocês podem dar mais uma conferida aí. As línguas sem amor, irmãos, não passam de barulhos. Se não houver o amor, não há o porquê fazermos, porque não vai passar de barulho. É o amor que enriquece o dom, que lhe dá o valor. O ministério sem amor deprecia tanto o ministério, o ministro, quanto aos que são alcançados por ele. Mas o ministério com amor enriquece toda a igreja. O ministro ele é depreciado quando ele não tem amor, e aqueles que ele alcançou também sentem isso. Mas quando há o amor, toda a igreja ela é enriquecida. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Está lá em 1 Coríntios 8 e 1. Tá bom? Então o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. E para isso você vai fazer com amor todo o trabalho para a obra do Senhor. Tá bom? Vamos falar algumas referências bíblicas aí, só para dar base ao que nós estamos falando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Depois, capítulo 14, versículo 13, do 1 Coríntios ainda. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação e consolação. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Tá? Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, sempre propósito de edificação da igreja, porque realmente tu dás, versículo 17, porque realmente tu dás bem as graças, mas aos outros não é edificado. Você vai ouvir, você vai sentir a presença de Deus, mas não vai edificar, edificando a si próprio. E ainda no versículo 26, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo isso para a edificação da igreja. Tá? Isso significa que devemos pensar, não pensar somente em nós, mas também nos outros. E para isso acontecer, há necessidade de que tenhamos amor. Sem amor não há como exercer esse ministério com sabedoria. Tá? Vamos aí para o terceiro ponto: interpretação das línguas. A interpretação garante plena edificação da igreja. Essa interpretação das línguas ela é importante porque falou em línguas estranhas, não tem interpretação, edificou a si mesmo. Com a interpretação, ela já tem um ganho maior. Por quê? Porque ela não vai edificar somente o indivíduo, mas o coletivo. Tá? Pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. Você vai começar a entender aquilo que Deus quis falar com a igreja, aquilo que Deus quis falar com o povo. O falar em línguas e o interpretar devem manifestar quase sempre juntos. Então, é um dom de interpretação que também não buscamos, irmãos. E às vezes é falado em línguas estranhas e nós não temos a mensagem para edificar a igreja porque não há quem interprete. O dom de interpretar as línguas é a manifestação sobrenatural que permite a alguém, debaixo do controle do Espírito Santo sempre, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo Espírito em outras línguas. Ou seja, o irmão A lá falou em línguas estranhas, o irmão B foi lá e interpretou as línguas e trouxe a mensagem na própria língua que a igreja entende. Aí há uma edificação. E tudo isso, tanto o que fala em línguas quanto ao que interpreta, sempre debaixo do controle do Espírito Santo. É ele que tem que estar nos guiando. A língua falada em voz alta no culto pode ser interpretada de acordo com Paulo,
que escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28. Diz assim: se alguém falar em línguas estranhas, faça isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, eu falei que ia falar rapidamente sobre isso, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, ou fale consigo mesmo e com Deus. Então você pode baixar um pouquinho a voz e estar falando em línguas estranhas. Se há uma interpretação, você sobe o volume para a igreja ouvir e depois será interpretada. Tá? A língua que não for interpretada, então deve ser falada em voz baixa para a edificação do próprio cristão, não uma edificação para a igreja. Se tem uma edificação para si mesmo, fale consigo mesmo. Bom, se o Espírito Santo inspirar alguém a falar em voz alta, é porque deseja comunicar algo. E se ele deseja comunicar algo, ele vai ter um intérprete. Tá? Assim, a mensagem em línguas precisa ser interpretada. Então, vale salientar que a interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Tanto um caso como o outro é válido. Pode ser uma segunda pessoa, o irmão A lá falou em línguas, o irmão B interpretou. Ou o primeiro falou em línguas e ele mesmo interpretou aquilo que ele falou. Tem base bíblica? Tem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Pelo que o que fala em línguas estranhas, ore para que a possa interpretar. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quase ninguém observa esse texto e essa recomendação. Quase ninguém que fala em línguas estranhas busca em Deus a interpretação das línguas. E nós ficamos aí sem ter a edificação para a igreja, porque falhamos em nem buscar. Porque se Deus dá o dom de falar, dá o dom de variedade de línguas, Ele também dá o dom da interpretação das línguas. Vamos para o tópico 3, põe na tela aí. Tópico 3 aí, os 3 dons. Dons de cura, de operação de maravilha e da fé. Tá bom? Os dons de poder são fé, dons de cura e operação de maravilhas. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio, no caso dos primeiros apóstolos. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, no caso apóstolo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, os que ouviram primeiramente os apóstolos, que eram discípulos. Testificando também Deus com eles por sinais, e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Então, trabalha com dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Tá? E continua a utilizar essa confirmação da sua igreja até o dia de hoje. Tá? Mateus 16 e Marcos 16 e 17 vai dizer assim: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então são dons que continuam sendo confirmados ainda nos dias de hoje. Tá bom? Então o primeiro dom, que é o item 1 aí, o terceiro tópico, dons de poder, dons de ação, é a fé sobrenatural. A fé, uma fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural, ela é um pouco diferente, porque existe a fé como confiança natural, tá? Aliada à coragem que as pessoas têm para realizar grandes ações. Existe a fé necessária para a salvação, que é em Efésios 2 e 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é por meio da fé, tá? Essa é para a salvação. Mas nada disso corresponde ao dom da fé e a manifestação sobrenatural que permite a pessoa cheia do Espírito estar convicta de que realizará algo impossível aos homens, algo que é fora do comum, é sobrenatural, tá? Ou seja, ela difere, a fé natural difere daquela que os seres humanos necessitam ao crer. Por exemplo, a fé natural: o sol nascerá todas as manhãs. É a fé natural, todo mundo está vendo que o sol vai nascer, melhor não está vendo, mas acredita que o sol vai nascer todas as manhãs. E a própria fé para a salvação, além de Hebreus 11 e 6, que sem fé é impossível agradá-lo. É necessário que aquele que se aproxima dele, que crê que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tá? Esse dom, agora falando do dom de fé, consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história e mudá-la com feitos extraordinários segundo o seu querer. Essa certeza inabalável esteve presente na vida de Pedro e de João, lá em Atos 3, do 1 ao 10, quando fala daquele paralítico, a porta formosa, a passagem,
pediram esmola e falou, não tenho ouro, prata, o que eu tenho eu dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ali foi uma fé sobrenatural, tá? Temos um exemplo aí no Antigo Testamento, do profeta Elias, quando desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, tá? Essa é uma fé sobrenatural, e venceu diante daquilo que ele cria, que Deus era poderoso para realizar, tá? Em Romanos 12:3, Paulo fala da medida da fé que elude a decisão soberana de Deus em disponibilizar toda sorte de dons. Diz assim, porque pela graça que me é dada, digo que cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu com cada um, tá? Então, cada um teve a sua medida de fé. Subentende-se que há uma provisão divina para cada crise, para cada situação, tá? E a autoridade da fé é a própria confiança na providência do próprio Deus, da providência divina. Mateus 17:20 diz assim, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, ele classificou no caso aí dessa fé como pequena, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Tá? E aí, 14:22 de Atos, ele diz assim, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-se a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, nós precisamos manter esta fé, bom? Fé sobrenatural. Fé sobrenatural, muitas vezes você vai realizar feitos que nem vai saber através dessa fé. Você vai pôr a mão sobre alguém, no caso de uma enfermidade, vai determinar a cura na autoridade do nome de Jesus, e muitas vezes você nem vai saber o que aconteceu. Esse é um dom natural. Você crê que Deus faz coisas impossíveis, tá? Através de Deus, Deus vai usar também você para fazer. Tópico 3, aí item 2, dons de curar. Tá? Dons de curar, em 1 Coríntios 12:9, a palavra dom aparece no plural, já disse um pouquinho lá antes, tá? Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos autoridade espiritual sobre diferentes enfermidades, e de que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Atos 28:8, aconteceu de estar de cama enfermo, com febres e diarreia, o pai de Públio, e que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Você vê que uma simples febre, né? Simples não, né? Dependendo da febre, não é simples, né? E uma diarreia, Paulo foi lá e orou. São vários tipos de enfermidades e tantas outras que a gente vê e que a Bíblia vai relatar. O que acontece? Como há uma variedade de enfermidades, por isso que o dom de cura, ele não está no singular, e no plural, dons de cura. Eu posso trazer um exemplo aqui para vocês entenderem de uma forma melhor, da seguinte forma. Quando você vai no hospital, passando mal, sentindo algum desconforto, você vai ao clínico geral, e ele vai te dar as primeiras medicações. Mas há momentos que ele vai recomendar você buscar um especialista. E aí você vai ver médico, como ele também é médico, porém cada um é especialista numa área. Então, dons de cura, também pode haver o dom específico para cada um para uma área, tá? Você pode estar sendo usado por Deus para uma área específica na questão da cura, bom? São vários tipos de enfermidades, então dons de cura, tá? Uma coisa importante, meus irmãos, não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus, nunca à pessoa, os dons são do Senhor, é usado para aquilo que é útil, e não aquele que foi concedido o dom. Então, não sou eu que sou dono dos dons, não é você que é dono do dom, o dom pertence ao Senhor Jesus. A cura de um enfermo continua sendo o resultado da vontade divina sobre o homem que crê. Então, tem a vontade divina, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos declarar curado e repreender a enfermidade, mas o enfermo, ele vai ser curado segundo a vontade divina sobre o homem que crê. É importante o homem também crer. Lá em Mateus, tem base bíblica? Tem base. Mateus 13:50 diz assim, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles, o próprio Jesus não agiu, não fez tantas maravilhas. Último item desse tópico, na verdade da nossa lição, e aí vamos à conclusão daqui a pouquinho, tá bom? Item 3, do tópico 3, que é o dom de poder, agora operação de maravilhas. O texto bíblico básico afirma que o Espírito concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder,
está no capítulo 12 e 10 de 1 Coríntios. Mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. E 2 Coríntios 12, 12, que diz: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Tá? A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem capacidade de operar milagre. Tá? Mateus 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Tá? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que essas pessoas faziam os milagres através do nome do Senhor. Tá? Então a ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar o milagre, mas o propósito da sua realização. É o propósito final. Deus quer curar, e ainda que a pessoa não tenha temor a Deus, não tenha uma vida com Deus, Deus cura, irmãos. Tá? Fizemos, e Jesus falou: nem conheço vocês. Usaram o nome dele e curaram, porque o nome do Senhor tem todo o poder. O nome de Jesus Cristo opera prodígios, maravilhas, cura enfermo, enfim. Tá bom? O ensino então, geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas por eles, pelos que foram agraciados por Deus, com capacitação, visa unicamente e exclusivamente a glória de Deus. Esse tem que ser o objetivo principal, a glória de Deus. Está lá em João 11, 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E é um testemunho da veracidade da cura realizada. Atos 14 e 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo por suas mãos que se fizesse sinais e prodígios. Então, os atos milagrosos, irmãos, realizados por aqueles que manifestam esse dom, contrariam as leis científicas notórias entre os homens, pois são atos sobrenaturais autorizados pelo próprio Deus. São coisas que vêm do próprio Deus, tá? Por meio desse dom, o cristão torna-se um canal, e nós precisamos ser esse canal, por meio do qual Deus autentica a autoridade do Evangelho pregado. Os sinais seguirão aos que creem. Você crê no poder do Evangelho? Então os sinais precisam crer, seguir a sua vida, acompanhar a sua vida no exercício do Evangelho. Atos 8 e 6 diz assim: e muitas multidões uninamente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Tá bom, irmãos? E aí chegamos à conclusão da nossa lição no dia de hoje. Vou ler a conclusão para fazermos um encerramento aí da nossa lição. Diz assim: esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva. Isso é fato, irmãos. Os dons são importantíssimos para os dias de hoje. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, para que nós precisamos buscar as coisas que são de cima. Infelizmente, os dias de hoje, nós estamos com uma visão muito horizontal das coisas terrenas. É preciso o cristão ter uma visão vertical, olhar para o céu para buscar as coisas que são de cima. É tão necessário hoje quanto era na igreja primitiva. Na igreja primitiva, e nós temos relatos, principalmente no livro de Atos, de tantos milagres que o Senhor operou através dos seus discípulos e dos cristãos. Porém, nos dias de hoje, eles estão mais escassos porque nós mesmos não temos buscado os dons espirituais. São essenciais nos dias de hoje, são precisos, e nós precisamos voltarmos à busca dos dons espirituais. Pois é por meio dele que o corpo de Cristo, a igreja, exerce a autoridade e executa o necessário serviço de Deus. Tá? Por meio desses dons, o Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, através dos dons que a igreja vai sendo alimentada, principalmente no que se refere à maturidade e na constância na fé. Para ter maturidade cristã, para ter constância na fé, a igreja precisa estar em busca dos dons espirituais. Tá? Os dons são concedidos para o benefício da igreja toda. Esse é um ponto que nós precisamos sempre observar. É para a igreja toda, benefício para a própria igreja. Não são para uso e fruto individual, mas de uso corporativo. Tá? Os coríntios, em especial, precisavam ser lembrados disso, pois eles usavam os dons espirituais de maneira egoísta, para promoverem a si mesmos, e não
para promover a própria igreja, ou edificar a igreja de Cristo. E quando aceitamos os nossos dons com humildade, podemos usá-lo para promover a harmonia e para ajudar a igreja como um todo. Então sejamos agentes desse trabalho da edificação da igreja. Como? Buscando os dons espirituais e usando para a edificação da igreja. Efésios 4 e 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Até que todos chegamos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que pelo engano de homens com astúcia enganam fraudulosamente. Tá? Então, os diversos dons citados aí, que nós falamos hoje, tá? Tanto em 1 Coríntios 12, 8, 10, e aí se os irmãos quiserem puxar também Efésios 4 e 11, vai falar dos dons ministeriais, também lá em Romanos 12, 6 até o 8, quando nós combinamos essa lista, vai dar total aí de 19 dons e cargos diferentes, tá? Falando dons ministeriais e dons espirituais, desde 1 Coríntios 12 e também Romanos 12. Uma vez que a lista em Romanos não é idêntica à de 1 Coríntios, elas são idênticas, são duas listas, mas são idênticas. Podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exaustivamente do assunto em nenhuma dessas passagens, não era o propósito dele. Apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja, Deus não se restringe a esta lista. Deus pode dar dons como bem lhe aprouve. Tá bom, irmãos? Amém? Quero agradecer aos irmãos a atenção aí, nesses minutos que nós estamos trazendo a aula aos irmãos. Nós estamos também finalizando aí o trimestre, estamos aí na lição 11, faltam apenas 2 lições para que nós possamos estar concluindo a nossa revista desse trimestre. A nova revista já chegou, já está aqui na igreja, e enquanto nós estivermos também nessa condição aí de as autoridades estar com restrição em relação aos cultos, nós estaremos transmitindo para os irmãos não ficarem sem a aula da escola bíblica dominical. E eu quero aqui concluir e agradecer. Hoje eu estou aqui com o auxílio e ajuda do presbítero Eliseu, ali operando do outro lado. Você dá um oi, Eliseu. Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor seja com